Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, peçamos a graça do Espírito Santo sobre nós, para que sejamos iluminados por ela e que de fato o nosso coração esteja aberto para acolhermos esta palavra que acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 22º domingo do tempo comum. E o evangelho que nós acabamos de ouvir agora, ele é continuidade do evangelho do domingo passado. Então, quem estava aqui na missa, ouviu na semana passada que Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, às margens da nascente do Rio Jordão, e aí faz uma pergunta: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Então alguns vão dizer que era João Batista, outros que era Elias, outros que era Jeremias, outros até mesmo que eram alguns dos profetas. Jesus volta novamente para os discípulos e repete a pergunta: e para vós, quem eu sou? E aí Pedro toma a palavra e vai responder: Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus diz a Pedro que não foi nem a carne nem o sangue que revelou aquilo a ele, mas o seu Pai que estava nos céus. E diante daquela profissão de fé de Pedro, dos 12, Jesus o chama para uma grande missão. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Te darei as chaves do reino dos céus.
tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, rapidamente, uma breve retrospectiva daquilo que nós ouvíamos e meditávamos. Qual era o pano de fundo de tudo isso? O messianismo de Jesus. E Jesus encerra o texto dizendo: não contais a ninguém que eu sou o Messias. Então, como eu já dizia na semana passada, a expectativa do povo de Israel era de um Messias político, de um Messias que poderia estabelecer um reinado das coisas deste mundo e logo teria um poder mais elevado do que todos os outros, sendo que os povos da terra estariam subjugados ao povo de Israel, que se tornaria ali o povo de maior patamar, podemos dizer assim. Então esta era uma expectativa que o povo tinha do Antigo Testamento. E aí de repente vai aparecer este Messias, chamado Jesus, que não corresponde a esta expectativa. E agora é importante vocês terem acesso a este conteúdo, porque o Evangelho de hoje está inserido nesta linha. Então eu gostaria de retomar novamente com vocês o texto, para que nós possamos, parte por parte, tirar dele os ensinamentos que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa fé, nesta manhã de domingo. Então, capítulo 16, a partir do versículo 21 do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Cesareia de Filipe, aonde Jesus estava, era o início da subida para Jerusalém. Eu acredito que todos vocês já fizeram uma caminhada. Se de repente forem aqui no Morro de Senador Canedo, quando nós iniciamos uma subida, qual é a reação que o nosso corpo tem? De um peso que vai pesando sobre nós, o nosso movimento vai diminuindo, porque a subida é íngreme, e ao mesmo tempo nós precisamos fazer um esforço a mais do que aquele que nós fazemos caminhando numa região que é plana. Esse movimento que Jesus já propõe a seus discípulos não é apenas de uma subida geográfica, de uma região mais elevada, que eles deveriam estar bem fortes fisicamente para conseguir resistir à subida. Mas aqui há um significado teológico, que esta subida que eles iriam fazer era uma subida interior, que necessitaria de uma força especial, revigorados pela fé, para que eles pudessem resistir ao peso que Jerusalém colocaria sobre as costas de Jesus e depois, consequentemente, sobre as costas dos discípulos que enfrentariam a mesma realidade do Mestre. E aqui já vem o primeiro ensinamento do Evangelho para mim e para você nesta manhã. Diante da nossa subida para Jerusalém, nós precisamos em primeiro lugar da companhia de quem? De Jesus. Porque nesta subida, da provação, do martírio, da dor, das doenças, das provações que enfrentamos a cada dia, é confiar nele, é professar a nossa fé nele, que nós teremos
a força necessária para conseguirmos também fazermos a nossa subida, que é uma subida para a cruz. E chegando a Jerusalém, Jesus anuncia a sua paixão. O Filho do Homem deverá ser entregue às mãos das autoridades religiosas, aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, aos anciãos. E o que estas autoridades religiosas farão com Jesus? Isso que nós estamos vendo aqui ao lado do altar. Ele terá como consequência a dor, o sofrimento, a cruz, mas o Pai o honrará e ele ressuscitará ao terceiro dia. Por que Jesus dá esta catequese aos seus discípulos? Para que eles pudessem entender que o messianismo de Jesus não seria um messianismo triunfalista, não seria um messianismo político e glorioso, mas este messianismo seria marcado pela dor, pelo sofrimento, pela morte, pela cruz, e o Pai daria a ele a glória da ressurreição. O que estava por detrás disso? Jesus tem consciência da sua missão, em primeiro lugar, e em segundo lugar, Jesus não engana os seus seguidores. Jesus é muito claro, é muito direto, ele é muito objetivo. Então era um caminho de preparação que ele fazia com os discípulos. Olha, eu vou subir para Jerusalém, vocês vão comigo, lá eu vou sofrer, vou morrer, vou ressuscitar ao terceiro dia, e vocês se preparem, porque se querem ser meus discípulos, vocês irão passar o mesmo. Dom Paulo Belotto foi bispo de Formosa, e atualmente ele é bispo de Marília, em São Paulo. E uma vez, quando eu era seminarista, ele pregou um retiro para nós no seminário, e ele dizia o seguinte: Jesus não foi um bom promotor vocacional, porque quando ele chama os seus discípulos, já no primeiro momento, ele anuncia qual seria o seu caminho, o caminho da cruz, e ao mesmo tempo convida os seus discípulos a uma abertura de coração, porque o seu caminho não seria diferente dele. E agora vem a pergunta para nós: eu estou disposto a seguir um Messias, a seguir um Deus que tem como caminho a cruz? E eu, como discípulo, assumindo este convite que ele me faz também, estou disposto, disposta a assumir a minha cruz? O nosso questionamento para hoje. Então, depois de fazer este anúncio, o anúncio da sua paixão, Pedro, aquele que foi elogiado por Jesus domingo passado, que fez uma profissão de fé, que diz que Jesus era o Messias, era o Filho do Deus vivo, neste momento, chama Jesus à parte e vai dizer para Jesus, repreendendo-o: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Pedro aceitou o anúncio da paixão de Jesus? Não. E mais do que isso, Pedro vai chamar Jesus à parte e vai danar com Jesus. Vai puxar a orelha de Jesus, vai dizer: não, Senhor, Deus não vai te permitir passar por esta dor, por este sofrimento. E por que Pedro fala isso? Porque a sua fala estava imbuído deste espírito que nós falávamos agora há pouco,
de um Messias que fosse glorioso e triunfal. E sendo glorioso e triunfal, não poderia passar pela dor e pelo sofrimento. Mas Jesus ouviu em primeiro lugar a fala de Pedro, e agora olhe a resposta de Jesus. Se preparem, Jesus foi agora firme. Jesus voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Eu fico imaginando, gente, o rosto de Pedro, os olhos de Pedro diante de Jesus, quando Jesus o chama de Satanás. Padre, mas domingo passado Jesus dizia para Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E agora Jesus chama Pedro de Satanás. Olha para vocês verem que num curto tempo, que num curto prazo, a conduta e a reação de Pedro mudam drasticamente. Num primeiro momento, se permitir pensar como Deus, para professar a fé. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, Pedro, que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo, mas foi o meu Pai. Então pensar como Deus. E agora, qual que é o tipo de pensamento que Pedro tem? Pensamento do homem, das coisas deste mundo, que nos convencem de uma meta triunfal, de uma meta gloriosa, aonde nós não podemos passar pelo sofrimento. Olha como a palavra de Deus é atual. Se vocês andarem aqui nesta região mais central de Senador Canedo, comecem a contar o número de farmácias que existem. E por que tem tanta farmácia? Porque tem consumidores para elas. E o que nós encontramos na farmácia? Remédios. E na maioria das vezes, para aliviar algum tipo de dor. Porque hoje, o nosso mundo nos doutrina: apegue às coisas deste mundo. As metas para a sua felicidade consistirão nos bens que você adquirir, nas posses que você ter, nas pessoas que estão à sua volta. E aqui a sua vida vai sendo consumida por estes projetos, por estes ideais, e logo você precisa alcançar no final disso tudo a glória, o poder e o triunfalismo, sem nenhum tipo de dor. Mas todos vocês são pessoas que têm alguns anos de história, sabem, assim como eu, que nós passamos no decorrer da nossa vida por algumas dores que a farmácia não pode nos oferecer o remédio. Não é verdade, minha gente? E aí cada um poderia olhar para a sua história de vida e diagnosticar qual é a dor que eu enfrentei na minha história que não se achava remédio na farmácia. Era Jesus querendo educar a Pedro e aos outros companheiros de um caminho que deveria ser feito uma subida,
cuja finalidade era Jerusalém, e que diante da dor, do peso, do cansaço, do sofrimento da cruz, era necessário uma fé renovada. Porque se vocês lerem todo o Evangelho de Mateus, até o capítulo 14, Jesus é sempre acompanhado por uma grande multidão. A partir do momento que as autoridades religiosas daquela época começam a estabelecer critérios que vão resultar na cruz de Jesus, esta multidão foi diminuindo. E daquele grande número de pessoas, de homens e de mulheres que estavam com Jesus, vimos há poucos domingos atrás, quando Jesus multiplicou os pães. Era uma grande multidão. Mas esta multidão acompanhou Jesus até o fim? Não. Quando Jesus foi pregado na cruz, havia apenas 2 pessoas. Quem eram elas? Maria, sua mãe, e João, o discípulo amado. Então, com o estabelecimento da missão de Jesus e o pensamento firme dele diante do que ele deveria cumprir, isso foi possibilitando que as pessoas se dispersassem, porque não queriam um Messias que falava de cruz, não queriam um Messias que falava de sofrimento, não queriam um Messias que fosse morto de uma maneira tão cruel, porque buscavam o Messias glorioso e triunfal. E aqui vem mais uma atualidade da palavra. Será que nós hoje também estamos dispostos a seguir um Messias que nos anuncia a sua cruz? Ou será que hoje nós queremos um Messias que resolva todos os nossos problemas, que cure todas as nossas doenças, que nos dê uma prosperidade econômica muito grande? Que tipo de Jesus você quer seguir na sua vida? O Jesus que você criou, o Jesus que você acha que deve ser assim ou assado, ou o Jesus do Evangelho que te diz: o Filho do Homem subirá a Jerusalém, será entregue às mãos dos sumos sacerdotes, vai morrer e ressuscitar ao 3º dia. Por que Jesus chama Pedro de Satanás? Porque a missão de Satanás é impedir Jesus de cumprir a sua finalidade última, salvar a humanidade. E Jesus tinha consciência que não haveria outro caminho para que ele pudesse cumprir a missão que o Pai o confiou, de salvar a humanidade dos seus pecados, a não ser pelo caminho da cruz. Satanás impede Jesus de cumprir a sua missão. E agora Jesus vai chamar Pedro de quê? Satanás. Por quê? Porque Pedro não aceitava o que Jesus estava falando, e ao mesmo tempo queria impedi-lo de fazer o seu caminho, a sua subida, de chegar em Jerusalém. E aí o que Jesus vai dizer para Pedro? Vai para trás de mim. A partir do momento que Pedro quer ocupar um lugar à frente de Jesus, ele começa a agir como quem? Como Satanás. E agora Jesus coloca Pedro no lugar dele, não no sentido de como nós utilizamos aqui, quando ficamos bravos com uma pessoa e dizemos assim: coloquei fulano no lugar dele, com a nossa fala, não é? Não, agora Jesus vai colocar Pedro no lugar dele, não no sentido
de fazer uma falta de educação com Pedro, mas de orientá-lo e dizer: vai para trás de mim. Pedro, como discípulo, deveria estar seguindo quem? Jesus. E para segui-lo, Pedro precisava estar onde? Atrás de Jesus. Por que o padre está explicando isso para vocês? Porque isso é muito importante para a nossa vida. A partir do momento que eu quero ocupar um lugar à frente de Jesus, para danar com Ele, para puxar a sua orelha, para dizer o que Jesus precisa fazer, quem começa a agir em mim? Satanás. Assim foi na vida de Pedro. A sua autossuficiência, a sua projeção daquilo que era a missão de Jesus, que o quis colocar à frente de Jesus, deu a ele a margem de começar a pensar como Satanás. E o caminho de conversão de Pedro passava pelo discipulado, de já não mais querer estar à frente de Jesus, mas tomar o seu lugar, que seria onde? Atrás de Jesus, que é o lugar do discípulo. E agora vem o ensinamento do Evangelho para mim e para você nesta manhã. Queiramos assumir o nosso lugar, que não é à frente de Jesus, mas que é onde? Atrás de Jesus. É Ele que vai à nossa frente, é Ele que nos conduz, é Ele por primeiro que assume a cruz, é Ele por primeiro que derrama o seu sangue, que morre para nos salvar, porque quando nós passarmos pelas nossas cruzes, por aquelas dores que a farmácia não tem remédio, quem nos fortalecerá? Jesus. Quem segurará a nossa mão? Jesus. Mas isso só pode acontecer diante de uma atitude de humildade da minha parte, que me leva a reconhecer o meu lugar atrás de Jesus. O Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, faz uma provocação muito interessante. O Papa diz: muitas vezes nós também devemos ouvir Jesus a nos falar: vai para trás de mim, Satanás. Olha como é forte. Mas nós não queremos mais um Jesus que nos eduque, um Jesus que nos mostre o caminho. Pelo contrário, nós queremos um Jesus que seja escravo das nossas vontades e do que nós mandamos. Nós invertemos hoje as coisas, e pode ser que esta inversão de valores tem nos impedido de uma grande graça, a força que só Ele pode nos oferecer no momento que a nossa cruz também chegar. E essa, minha gente, mais cedo ou mais tarde chega. E aquela cruz que é nossa, nós não temos o poder de colocá-la na porta de ninguém. É nossa. E aí vem o conteúdo da fé, vem o Evangelho, para nos ensinar a pensarmos como Deus. A realidade de Pedro é a nossa realidade. Num primeiro momento, domingo passado, se abriu a graça de Deus, pensou como Deus, professou a fé, é o Messias, é o Filho de Deus vivo, é o Cristo. Mas depois se deixou dominar pelos seus desejos, pelas suas vontades, e aí toma um lugar que não é dele, e recebe um puxão de orelha de Jesus, é chamado de Satanás, e é colocado no seu lugar, o lugar de discípulo.
peçamos nesta Eucaristia que os pensamentos de Deus prevaleçam em nós. E aí vem uma outra pergunta para você nesta manhã: que tipo de pensamento alimenta a sua cabeça? Quais são os pensamentos que te acompanham durante um dia, durante uma noite, principalmente naqueles momentos que você está sozinho, sozinha? Os pensamentos que vêm à sua mente são os pensamentos de Deus ou são os pensamentos dos homens? Jesus disse para Pedro: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque queria impedi-lo da sua missão, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Vocês pararam para observar que no nosso contexto atual, as doenças que mais crescem são as doenças que envolvem o nosso psicológico? E aí nós poderíamos citar vários exemplos: mal do pânico, depressão, angústia existencial e tantas outras que estamos acompanhando e vendo o seu crescimento. E por que há tanta doença psicológica no nosso tempo? Porque o nosso tempo nos convenceu: busque somente as coisas daqui, as coisas dos homens, as coisas deste mundo, porque são nelas que você vai encontrar a sua verdadeira felicidade. E aí, tendo uma vida buscando somente as coisas deste mundo, quais são os tipos de pensamentos que alimentarão a sua mente? Pensamentos das coisas deste mundo. E hoje vem Jesus no Evangelho te orientando e te convidando: se permita receber o sopro do Espírito, que vai infundir sobre você os pensamentos de Deus. E quando você tiver com muito pensamento ruim, comece a pedir: Senhor, dai-me os teus pensamentos. Quando você for atazanado por muitos sentimentos e pensamentos ruins, que irão te alimentar com coisa que não presta, comece a pedir: dai-me, Senhor, os teus pensamentos. E se você pedir isso, você vai experimentar esta graça. Era este o caminho que Pedro precisava fazer, um caminho de conversão. E nós também necessitamos dele. E agora vem a segunda parte do Evangelho. Que tipo de discípulo Jesus quer atrás dele? Porque Jesus danou com Pedro e falou para ele: vai para trás. Que é o lugar de quem? Do discípulo. Agora vem uma palavra célebre de Jesus. Qual é o caminho do discípulo? Quem está atrás dele para segui-lo, precisa estar consciente de quê? Aí vem a partir do versículo 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 elementos que compõem o seguimento de Jesus: renunciar a si, tomar a sua cruz e segui-lo. Mas antes
de apresentar estes 3 elementos, Jesus traz um de fundamental importância: se alguém quer. Qual é o princípio que está por detrás desta fala de Jesus? A liberdade. No que consiste a liberdade? Na capacidade que cada pessoa tem de fazer uma escolha. E ao escolhermos, ao exercitarmos esta capacidade, o que nós estamos fazendo? Exercitando a nossa liberdade. Agora Jesus faz uma provocação: se alguém quiser. O que está por detrás desta fala? Jesus dá liberdade aos seus discípulos. Jesus não chega com uma vara de ferrão, com um chicote, com um cabresto e coloca na cabeça de cada um deles, dizendo: agora vocês são meus discípulos, tem que me seguir. Não. Jesus vai naquele princípio que é antropológico, a possibilidade da abertura de coração que cada pessoa pode ter para acolhê-lo. Mas a partir do momento que o discípulo o acolhe como mestre, precisa estar disposto a segui-lo no caminho completo. E isso é muito pertinente para o nosso tempo, porque hoje nós não queremos um Jesus inteiro, nós queremos um Jesus de açougue. Vocês já viram uma vitrine de açougue? Em cada gancho você encontra um pedaço. E pode ser que a nossa vida de fé seja alimentada por um tipo de Jesus que esteja fragmentado, que esteja esquartejado, que esteja picado. Então, se é esta fala de Jesus que me agrada, que resolve o meu problema, eu vou segui-lo. Mas a partir do momento que ele fala outra coisa, que não me agrada, que não é do meu desejo, que não é o que eu quero para mim, o que eu faço? Descarto, jogo fora no lixo, como diz a música. Agora, nesta parte do Evangelho, Jesus faz este convite, pressupondo essa premissa: vocês querem? Se vocês querem, vocês precisam dar 3 passos, que são desafiadores também para cada um de nós, começando por mim. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Hoje nós somos formados por uma ideologia que nos ensina o quê? Apego a mim. Nas redes sociais, o que é que nós mais vemos hoje? Selfie. O que é um selfie? É uma foto de mim mesmo. Por que o selfie se tornou algo tão comum e tão propagado no nosso meio? Porque ele revela que nós somos doutrinados pela cultura do eu. Selfie vem do inglês, que significa eu. É importante confrontar isso, porque enquanto nós estamos na cultura do selfie, na cultura do eu, vem agora esse Jesus falando para você o quê? Renuncie a si mesmo. Sair do eu para ir ao outro, para ir a Deus. Quais são os seus interesses próprios que você não solta nem à custa de reza brava, como diz o nosso ditado? Qual é o apego que você tem a si mesmo que te impede de fazer este caminho
do Evangelho? Quais são os seus sonhos, os seus projetos? Quais são os seus pensamentos que te alimentam diante de uma fissura que só te mostra, que só mostra a você e que te impede de olhar quem está ao seu lado e que te impede de olhar para Deus? E minha gente, o caminho que cada pessoa precisa fazer para alcançar a meta plena da sua existência passa também por uma renúncia de si. Leiamos as histórias que contam a vida dos santos. A grande maioria deles tiveram a coragem de aceitar este convite de Jesus, de renunciar às vezes os seus bens materiais, como era, por exemplo, São Francisco, que veio de uma família muito rica, de renunciar a si mesmo, como por exemplo foi Santa Teresa de Calcutá, a cuidar dos pobres e desvalidos da Índia, e de não viver para si. E esta provocação precisa nos ensinar, porque hoje o nível de insatisfação e de infelicidade que o nosso mundo vive parte do não cumprimento deste convite, o renunciar a si mesmo. Se hoje as pessoas andam tão infelizes, tão frustradas consigo, tão descontentes com tudo que têm, e que de repente são coisas tão boas, é resultado do quê? De uma não adesão à palavra de Jesus, ao convite que Ele nos faz. Então, quais são os meus interesses próprios, que eu me apego, que se tornaram as minhas seguranças, alicerces onde eu alicercei e edifiquei a minha vida, e que me impede deste exercício de dilatação, de entrega, de oblação, de generosidade, de doação. Primeiro critério, renunciar a si. Depois, segundo, tomar a cruz. Nós não seguimos um Jesus sadomasoquista, que sente prazer pelo sofrimento, não. Mas nós seguimos um Jesus consciente da sua missão, sabendo que ela poderia alcançar o seu ápice somente se fosse por este caminho, o caminho da cruz. Então, quando Pedro quis tirar a cruz do caminho de Jesus, Jesus danou com ele. Por quê? Porque ele não pensava como Deus, porque ele queria impedir Jesus de cumprir a sua finalidade última, a sua missão de salvar a humanidade. Então Jesus assume a cruz com uma consciência muito grande. Jesus não se torna vítima, dizendo: que arrependimento, por que eu saí da direita do Pai? Porque era tão bom viver lá com o Pai. Agora esse Pai me manda, e eu aqui tenho que assumir tudo isso, passar pelo poder da chibata, morrer numa cruz, derramar o meu sangue. O que eu vim fazer aqui no meio de vocês? Esta não foi a fala de Jesus, esta seria a nossa fala, que reclamamos demais, que queremos sempre colocar a culpa nas costas dos outros, e vendemos a figura que nós somos uma grande vítima. Quantas pessoas se alimentam durante 30, 40, 50 anos da sua vida contando as suas tragédias de história, que sofreu um monte, que apanhou, que fez isso, que não teve aquilo, e se alimentam 24 horas de uma vida toda se colocando como vítima e querendo achar um culpado para a situação.
Jesus não se faz como uma vítima. Pelo contrário, ele tinha consciência. E na sua liberdade, na sua adesão ao projeto do Pai, ele toma a decisão de subir livremente a Jerusalém, sabendo que a cruz o esperava. Ele foi firme para assumir e enfrentar as adversidades. E agora vem o ensinamento para nós nesta manhã. Quando nós assumimos esse convite de Jesus, de tomarmos a nossa cruz, temos que ter consciência de duas coisas. Primeiro, se estamos atrás dele, como discípulos, não estaremos sozinhos para carregar a nossa cruz. E segundo, se tomamos a liberdade desta consciência livre, de acolher o convite que ele nos faz, nós não viveremos como vítimas, mas teremos uma graça e uma força especial para enfrentarmos os problemas e para superá-los. Porque depois veio o terceiro elemento, siga-me. Se vocês olharem, no Evangelho de João principalmente, Jesus ficou na cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Depois o que aconteceu? Tiraram o seu corpo da cruz, colocaram no colo de sua mãe, levaram para um sepulcro, e no terceiro dia ele ressuscitou. Por que eu quero te dizer isso? Porque a cruz não é eterna. Uma hora ela passa. O que é eterno é a ressurreição. O que é eterno é a vitória. O que é eterno é a vida nova. A cruz foi das 9 da manhã às 3 da tarde, depois ela passou. E o que se tornou para sempre? A vitória, a vida. E esse evangelho é para nos conscientizar que toda cruz que nós assumimos, uma hora ela vai passar. Agora nós não sabemos se na nossa vida, esse das 9 da manhã às 3 da tarde, vai durar um dia, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não sabemos. Mas o que sabemos é que um dia vai passar. E se nós assumimos esse convite, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, passará pela cruz como ele, mas o que alcançará como meta final? A vitória, a ressurreição, a vida nova. E se nós acreditássemos mais na palavra de Jesus, e vivêssemos mais o que ele nos ensina, as nossas cruzes seriam amenizadas, haveria menos desespero, haveria menos dor, haveria talvez mais conforto interior que nos fortalecesse para que de fato estejamos fortes para resistir às provações e passarmos por ela, porque alcançamos uma meta última que não é a cruz, mas que é a ressurreição. Aí vem o outro desafio. Nós queremos a ressurreição, nós queremos a vitória, nós queremos a vida eterna, mas nós não queremos a cruz. Não é verdade? E aí o que a gente faz? Vamos pular a cruz, Jesus, e chegar lá no final da história? E aí Jesus diz, não tem como pular a fase. Aqui não é videogame. No videogame é que a gente pula a fase. Na vida real, gente, não é possível pular a fase. Você perde uma pessoa querida, não é possível rasgar aquela página e dizer isso não aconteceu. Você passa por uma doença grave, não é possível você negar e dizer, essa doença não existe. Na vida real, minha gente, não se pula
fase. É cada fase que precisa ser vivida no tempo dela. E se for momento de cruz, eu não estou sozinho, eu não estou sozinha, eu tenho Cristo do meu lado. É Ele que me faz esse convite, e eu tomo a decisão de segui-lo, mesmo sabendo que diante das adversidades, das cruzes, eu não estou sozinho. E fazendo este caminho com Ele, eu chegarei à minha meta última e final. Aí Jesus apresenta a lógica de Deus. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Parece até uma contradição. Quem perde ganha, quem morre vive, quem doa alcança. Então, viver esta contradição diante dos critérios do nosso mundo é viver o Evangelho. Você hoje está disponível ganhar aquilo que Deus quer te dar? Mas para que você ganhe o que Ele quer te oferecer, você precisa fazer algumas renúncias. Começando por si. Você está disposto a querer esta vida que só Ele pode te oferecer? Mas para ganhar precisa perder. O que hoje você precisa perder para ganhar de Jesus? Quais são as coisas, as pessoas, os sonhos, os trabalhos, as realidades que você colocou como meta de ganho e que tem te roubado o dom mais precioso que só Jesus pode te oferecer? Então agora por um instante, vamos fechar os nossos olhos e vamos pensar nisso. Qual é a fase da sua vida que você quis pulá-la? Qual é a cruz que você não quis assumir da sua história? Quais foram os acontecimentos que te levaram a ser vítima e a não assumir aquilo que pertencia a você? E agora vai pedir a Jesus: dai-me a graça, Senhor, de aceitar o seu convite. Se alguém quer me seguir, diga: eu quero, Senhor. Eu, no exercício da minha liberdade, quero escolher por ti, Jesus. Mas é preciso dar o primeiro passo, renunciar a si mesmo. Quais os apegos que você tem dentro de si? Quais são as seguranças que você estabeleceu, onde você se agarrou e que você se tornou o centro? Vai pedindo: Jesus, me ajude a renunciar todo o apego a mim que me impede de te seguir. É preciso dar o segundo passo. Tome a sua cruz. Qual é a cruz que você não queria para a sua vida, mas que ela chegou e você não podia colocar na porta de ninguém? Vai dizendo: Senhor, me dê forças para estar atrás de ti, te seguindo, porque somente em ti eu posso suportar e vencer a minha cruz.
Fala para Jesus agora qual é a sua cruz. E por fim, o terceiro passo: segue-me. Quais foram os caminhos que você percorreu durante a sua vida que não era o caminho de Jesus? Vai dizendo: Senhor, tome a minha mão e me coloque no teu caminho, atrás de ti, Senhor. Porque somente tendo o Senhor à minha frente, eu poderei chegar ao meu destino final, a vida eterna que só tu pode me oferecer. É o que eu quero, é o que eu te peço nesta manhã, Senhor.